Olá, eu sou o Braulio do Critibra e me responde uma coisa logo de cara. Como um filme consegue misturar ação, política e humor e ainda sair como um dos grandes vencedores do Oscar? Hoje a gente vai falar de uma batalha após a outra do Paul Thomas Anderson, um filme que chegou grande, chamou atenção e principalmente gerou muita discussão. Mas aqui a ideia é ir além da crítica. A gente vai olhar para o contexto, para as escolhas de produção e entender por que esse filme ganhou tanta força. Então fica comigo até o final. Agora, antes de entrar na história, vale olhar para quem está por trás disso tudo. Paul Thomas Anderson não é um diretor comum. Se você já viu Magnolia, A Sangue ou Amor Iminente, você sabe. Ele não costuma seguir caminhos fáceis. E é exatamente por isso que esse projeto chama atenção. Porque aqui ele decidiu fazer algo diferente. Um thriller de comédia negra com um orçamento acima dos 100 milhões de dólares. E aí surge a pergunta: o que acontece quando um diretor tão autoral entra em um projeto desse tamanho? A resposta começa na origem da história. Porque esse filme não nasceu do zero. Ele é inspirado em Vineland, livro do Thomas Pynchon, uma obra cult, cheia de política, paranoia e crítica social. Mas Anderson não fez uma adaptação direta. Ele fez algo mais interessante. Trouxe a essência da história para os anos 2020. E isso muda completamente o impacto. O que antes falava de um contexto específico, agora conversa com o mundo atual. Divisão política, tensão social, questões de imigração. Tudo isso entra no filme de forma natural e faz com que ele pareça muito mais próximo da nossa realidade. E tem um detalhe que muita gente nem percebe: a forma como o filme foi feito. As filmagens aconteceram entre 2024 e 2025. E a escolha foi trabalhar com locações reais. Desertos, regiões isoladas, subúrbios. Nada ali parece artificial. E isso cria uma sensação muito forte de presença. Você não só vê o ambiente, você sente ele. E não para por aí. Anderson também optou por usar o formato VistaVision, uma tecnologia clássica, usada décadas atrás. E isso impacta diretamente a imagem, principalmente nas cenas de ação. A textura é diferente, mais física, mais intensa. Você não só assiste, você sente o peso da cena. E já que a gente falou de ação, tem mais uma escolha interessante aqui. As sequências misturam coreografia com improviso, ou seja, existe espaço para o inesperado. E isso deixa tudo mais vivo, mais caótico, mais imprevisível e combina perfeitamente com o universo do filme. Agora sim, vamos para a história, porque é aqui que tudo começa a se conectar. No centro da narrativa está Bob Ferguson, interpretado pelo Leonardo DiCaprio, um ex-integrante de um grupo radical, alguém que decidiu desaparecer. Durante 16 anos, ele vive isolado, criando a filha sozinho, tentando manter distância de tudo. Mas esse tipo de passado não some, ele fica ali, esperando o momento de voltar. E quando volta, muda tudo. A rotina acaba, a tensão aparece, e ele é forçado a enfrentar aquilo que deixou para trás. Mas aqui tem um ponto importante. Bob não é um herói tradicional. Ele não está tentando salvar o mundo. Ele está tentando sobreviver e proteger o que ainda resta da vida dele. E isso deixa o personagem mais próximo, mais humano, mais real. E isso se reflete direto no elenco. Leonardo DiCaprio constrói um personagem cheio de camadas. Ele oscila entre tensão, humor e fragilidade. E isso faz com que o Bob nunca seja previsível. Champagne aparece como o antagonista Lockjaw, com uma energia mais intensa, quase teatral em alguns momentos, mas que funciona dentro da proposta. Teyana Taylor tem uma presença forte. Sempre que aparece, muda o ritmo da cena e adiciona peso à história. E a Willa, filha do Bob, traz outro tipo de energia, mais contida, mais emocional. Ela representa o que está em jogo no meio de todo esse caos. E aqui entra uma das ideias mais interessantes do filme. Ele fala sobre o legado, sobre o que fica, sobre como decisões antigas continuam impactando o presente, mesmo anos depois.
e isso conecta com temas maiores. Porque uma batalha após a outra não é só ação. O filme olha para algo maior: divisão política, extremismo, instituições em crise. Mas sem simplificar, sem escolher um lado fácil. Ele levanta perguntas e evita respostas prontas. E talvez seja isso que mais chama atenção. Ele não tenta explicar o mundo, ele mostra o quanto ele é complexo. E no meio disso tudo, entra o humor. Mas não de forma leve. É um humor mais ácido, às vezes desconfortável. Situações que parecem absurdas, mas que fazem sentido dentro daquele universo. Tem uma imagem que resume bem isso: freiras com fuzis. Parece estranho, mas dentro do contexto funciona. E esse tipo de contraste ajuda a construir a identidade do filme. Agora vamos falar da parte técnica, porque ela sustenta tudo isso. A trilha sonora é assinada pelo Johnny Greenwood e acompanha essa mistura de tons. Vai do orquestral ao experimental. Em alguns momentos parece grandiosa, em outros, instável, como se algo estivesse prestes a acontecer. E isso reforça a tensão. A fotografia também chama atenção. O sol da Califórnia aparece forte, mas não é confortável. Existe sempre uma sensação de alerta, como se o cenário estivesse avisando-me que algo pode dar errado a qualquer momento. Tem um bastidor interessante aqui: orçamento, entre 130 e 175 milhões de dólares, o maior da carreira do Anderson, e mesmo assim a escolha foi apostar em técnicas analógicas, câmeras giratórias, coreografias com improviso, menos dependência de efeitos digitais. Em um momento em que o cinema vai proposto, isso chama muita atenção. E aí a gente chega na recepção. O filme estreou em festivais importantes: Telluride, Toronto, e desde o início chamou a atenção. As avaliações foram altas. A presença em premiações foi constante. Ele entrou em várias listas de melhores do ano e passou dos 200 milhões de dólares em bilheteria. Mas mais do que isso, ele gerou discussão. E isso amplia o impacto. E então chegamos ao momento decisivo: o Oscar de 2026. Foram 13 indicações e vitórias importantes: melhor filme, melhor direção, roteiro adaptado e uma categoria nova: direção de elenco, que reforça o trabalho com os atores e como tudo funciona em conjunto. Para o Anderson foi o primeiro Oscar, depois de anos sendo indicado, e isso dá ainda mais peso para esse momento. No fim das contas, uma batalha após a outra funciona em vários níveis. Você pode assistir pela ação, pelos personagens, pela parte técnica, ou pela discussão que ele propõe. Mas ele também exige algo de você: atenção, interpretação e disposição para entrar em um filme que não entrega tudo de forma simples. Um filme grande, caótico aí que fica mais interessante quanto mais você entende o que está por trás. Agora eu quero saber de você. Você já assistiu uma batalha após a outra? O que achou da proposta do filme? Ele te envolveu você? Você prefere algo mais direto? Me conta aqui nos comentários. Vamos continuar essa conversa. E se você curte esse tipo de conteúdo, bom, já deixa o like. Compartilha com aquele amigo que também gosta de cinema. E segue o canal para acompanhar os próximos vídeos. Eu sou o Braulio do Critibra. Obrigado por estar comigo até aqui. E a gente se encontra no próximo filme.